TV Digital, muito mais emoção. Olá, você telespectador da TV Digital, do programa Jornal Online, no consultório JO, vamos conversar com a doutora Fabiana Rolim, ela que é médica oftalmologista e vai participar pela segunda vez na terceira edição do quadro Consultório do Jornal Online. A doença que vamos falar hoje é catarata, uma doença que pode cegar, uma doença séria, uma doença que se acomete, muito comum, né, doutora, para as pessoas, e eu queria que você aproveitasse esse começo e já desse uma explanação de como é a catarata e como ela surge. Prazer estar aqui no seu programa mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, Ricardo. A catarata nada mais é do que um envelhecimento do olho. Então, com o passar dos anos, o cristalino, que é onde se forma a catarata, ele começa a deixar de perder, ele perde sua transparência. Então, o cristalino é como se fosse uma lente dentro do olho, e de fato é uma lente, e ela começa a perder a transparência. Então, na hora que a gente perde a transparência, a visão começa a embaçar. Ela é mais comum no idoso. Então, ela tem uma semelhança até com glaucoma, né, doutora? Que é por conta da questão da ser ela pode começar assintomática. Isso, ela é assintomática, mas ela é uma doença que causa cegueira, mas é reversível. Enquanto que no glaucoma você perde a visão e não recupera mais, na catarata você perde a visão, mas opera e recupera a visão. E é uma coisa lenta, então às vezes o paciente tem catarata, mas não sente tanto a dificuldade de visão. Ele vai sentir mais à noite, no final do dia. A questão de farol ligado dos carros quando está dirigindo. Isso, ele perde, fica mais encandeado, ele começa a perceber menos as cores ficam mais distorcidas ou mais opacas, então ele não vê mais o vermelho vivo, o verde vivo, ele vê a cor mais opaca, como se fosse uma cor desbotada. Isso é mais comum no idoso, mas a criança pode nascer com catarata, a gente pode ter um acidente de carro, sofrer um acidente É mais comum começar na fase de infância, adolescência. Como é que a gente pode classificar o começo da catarata? O início normalmente é depois de 60 anos, em média é depois de 60 anos de idade. Mas um paciente diabético, ele vai ter catarata mais cedo, ele vai ter uma catarata mais precoce. Um paciente automíope vai ter uma catarata mais precoce. Paciente que usa corticoide diariamente, porque tem artrite reumatoide, tem lúpus, ele vai ter uma catarata mais precoce. Então, existem alguns fatores que podem fazê-la chegar mais cedo, mas na sua grande maioria é no idoso depois de 60 anos. Existem duas fases da catarata. Vamos ver se eu estou bem atualizado na catarata. A catarata adquirida e a catarata congênita. Eu queria que você falasse das duas fases, como acontece, como surge. Exatamente. A adquirida é essa que a gente falou agora, que é a do idoso. Então, é o envelhecimento do olho e você vai aparecendo a catarata. Como ter cabelo branco, você adquire o cabelo branco. Então, por isso que chama adquirida. Vai chegando para você, vai envelhecendo o olho e a gente vai tendo a catarata. A congênita é quando você já nasce com ela. Então, é a catarata mais grave, porque se a gente não operar o recém-nascido, o bebezinho, nos primeiros 6 meses de vida, essa criança não vai desenvolver a visão. Então, a catarata congênita precisa, em sua grande maioria, ser operada, mas você já nasce com ela. Então, a mãe que teve rubéola na gestação, ela pode passar uma catarata para a criança. Toxoplasmose na gestação, pode desenvolver uma catarata na criança, ou hereditariedade. Existe para pessoas específicas, ou para qualquer pessoa, a fase, vamos dizer assim, terminal da catarata, para que ela aconteça cegueira, ou o tempo depende do tratamento que cada paciente faz? Não, é bem individual. Então, você pode aparecer com a catarata hoje, passar anos até perder a visão, ou você passa uma catarata e em 6 meses ela avança muito e você perde a visão. Mas em sua maioria a gente opera antes disso acontecer, entendeu? Nessas que são mais rápidas é porque o paciente, vamos dizer, é diabético, descontrolado, então ela avança muito rápido em pouco tempo. Existe algum tipo de alimentação que pode ajudar a catarata no momento que que o paciente já está com catarata? Existe alguma alimentação que pode ajudar a melhorar a situação defensiva de resistência da catarata? Não existe uma alimentação, mas assim, o que a gente pode evitar é levar sol demais ou usar óculos solares, né? Óculos de sol com proteção UVA e UVB. Porque existem trabalhos que mostram que paciente que se expõe muito ao sol, por exemplo, um feirante que trabalha o dia todo na rua, um vendedor de praia, então esses pacientes ele tem uma exposição maior ao sol, então eles vão desenvolver catarata mais precoce.
Então, nesse tipo de paciente que tem exposição mais ao sol, você pode usar um óculos de sol durante o dia para proteger um pouquinho e evitar que essa catarata se manifeste mais cedo. Qual seria o melhor procedimento cirúrgico quando há uma situação muito grave da catarata no paciente? A cirurgia, sempre vai ser a cirurgia de catarata, né? Que é uma facoemulsificação. Então, é um procedimento que você faz uma pequena abertura no olho, retira o cristalino e coloca uma lente no lugar. Então, é assim que se faz a cirurgia de catarata. É uma cirurgia muito simples, é a cirurgia mais realizada no mundo e a mais segura no mundo. A catarata é classificada em que nível de potencializada com relação às doenças mais, assim, vamos dizer assim, perigosas oculares? Seria... Aquelas que a gente tem que ter mais atenção. Então, se eu tenho uma catarata e tenho diabetes, eu preciso operar essa catarata mais cedo. Se eu tenho uma catarata e tenho uma pressão arterial muito descompensada, eu tenho que operar essa catarata mais cedo. Se eu tenho um glaucoma descompensado, eu preciso operar essa catarata mais cedo. Então, essas doenças são as principais que a gente tem que ter mais atenção na cirurgia de catarata. Aqui mesmo no SEMAC, a maioria dos pacientes apresentam muito casos de catarata? A gente tem poucos, assim, não tem muito não. Garanto é uma cidade que as pessoas, de uma maneira geral, não tem tanta catarata não. Na sua visão, você acha que hoje a catarata ela está com um nível de acometer nas pessoas menor do que antes? Ou você acha que é uma doença que, como outras doenças oculares, tem acontecido frequentemente com as pessoas? Não, ela continua com a mesma prevalência, ela não aumentou. Agora, lógico, quando a gente tem uma questão de... A gente está aumentando a expectativa de vida da população, então a incidência dela aumenta mais, né? Ela fica mais prevalente. Mas assim, nesses últimos, eu tenho 20 anos de formada, então nesses 20 anos pelo menos tem se mantido estável. Qual seria a melhor precaução para que se torne comum para as pessoas, o que você pode alertar aí na câmera aqui da TV Digital, para as pessoas não evitarem e acabarem não tendo a doença? Porque é uma doença que de forma, mesmo o procedimento tendo para poder você conseguir torná-la curada, mas a gente pode evitar ter a doença. Eu queria que você falasse aqui na câmera da TV Digital para as pessoas o que elas podem fazer para melhorar evitar a doença. A catarata a gente de fato não consegue evitá-la, porque é um envelhecimento do olho, então todo mundo vai ter uma cataratazinha. Mas o que a gente pode fazer para ajudar a nossa saúde ocular? Primeiro, fazer consultas regulares com o oftalmologista, manter uma dieta saudável, uma alimentação saudável, uma qualidade de vida dentro do limite possível, razoável, boa, e tentar não se expor muito ao sol. E se expor muito ao sol, usar óculos com proteção solar. Isso são algumas orientações que a gente pode, vamos dizer assim, postergar, colocar essa catarata mais para frente e não precisar operar tão cedo. Doutora, a gente está chegando no finalzinho do consultório mais uma vez. Eu agradeço por você ter aceitado participar, né? Doutora Fabiana Rolim, que atende aqui no SEMAC. Eu queria que você, para terminar, mais uma vez, fizesse a propaganda aqui do seu consultório, onde fica, a localização, e agradeço por ter participado mais uma vez aqui do consultório do JO. Obrigada, Ricardo. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Centro Médico Aurora Cristina, o SEMAC. Nós ficamos aqui na Avenida Gonçalves Maia, 121. Então, para consultas, vocês podem marcar pelo 3761-3292. Fico no aguardo. TV Digital, muito mais emoção.